Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre público-alvo ideal. O que que isso influencia no seu negócio, tá? Então, a gente tem a metodologia do marca de valor. Talvez você já tenha visto lá na bio, já tenha assistido alguma coisa quando eu falo sobre isso. Dentro da metodologia para você construir uma marca de valor para o seu negócio, ou seja, você ser uma referência na sua região, você ter fila de clientes, ou seja, mais pessoas interessadas do que você de fato vende, e aí depois disso você acabar podendo até aumentar o preço, você se tornando uma referência para o seu público-alvo ideal. Então, quando eu falo se tornar uma referência, é sim você ser uma referência para quem interessa. Não adianta, não é só ser famoso por ser famoso, beleza? Que eu vejo quando eu falo isso, você vai se tornar uma referência, e a gente me diz, mas eu não quero ser famoso, eu quero vender mais. Eu falo, sim, mas quando você se torna uma referência para o público-alvo que interessa, isso resolve muito, porque você acaba sendo uma figura de autoridade para ele. Quando eu falo você, eu estou falando o seu negócio, a sua marca, tudo bem? Então, o que seria o público-alvo, tá? Tá bem. Público-alvo é o público que você gostaria de atingir através da sua comunicação. Então, um erro clássico que eu sempre falo de público-alvo é você querer vender tudo para todo mundo. O meu produto serve para todo mundo. Sim, ele pode servir para todo mundo, mas existe um público que de fato vai ser o público que vai ser mais aderente àquele seu produto, e é para ele que você deve se comunicar. Ou até melhor do que isso, tá? Aí um assunto um pouquinho mais profundo, que é você ter um público que te acompanha, e para esse público você buscar produtos para poder atender a necessidade que ele tem. Tudo bem? Então, geralmente o que eu percebo de um erro clássico da galera que vai empreender ou que está empreendendo, tem negócio, etc., é ainda ter comunicação baseada em produto e não baseada no cliente. Então, o nosso propósito aqui com a Mito e com nossos programas de mentoring, do Marca de Valor, do MDV Mentoring e todos os outros programas, MDV VIP, etc., todos os outros que nós temos, MDV Online, tem várias maneiras de consumir essa nossa metodologia. O nosso propósito é ajudar donos de empresas a comunicarem a sua essência através de redes sociais, a serem únicos. Tudo bem? Eu vejo que tem um monte de negócios que são do caramba, mas que a empresa não sabe como comunicar isso através das redes sociais. Eu converso com o dono, eu tenho uma impressão do negócio dele, eu entro no Instagram do negócio dele, ou das redes sociais, do site, etc., e vejo uma desconexão gigantesca entre o que de fato o negócio é, pelo que ele consegue comunicar. Então a comunicação hoje ela é baseada no cliente. Então o que eu falo do erro clássico é, você vai lá, você olha, nossa, esse produto eu poderia vender, eu posso criar esse serviço, eu acho que tem uma demanda para esse serviço. Você cria o serviço e depois você corre atrás de um público para poder comprar aquilo. Beleza? Quando você está fazendo isso, e aí você tende a comunicar comunicar características e benefícios do produto e acaba caindo na armadilha da panfletagem digital através de rede social. E aí você não cria engajamento, você não se torna referência e você acaba brigando por preço. Beleza? Então, o que a gente diz lá no nosso programa de mentoria, no MDV Mentoring, um dos primeiros exercícios que a gente faz que é o exercício do cliente ideal. É onde eu vou partir. Toda a comunicação, de novo, não é eu pegar um produto e como que eu vou divulgar esse produto. É entender quem é o público do meu negócio, quem que é o público que eu quero atingir com o meu negócio. Você escolhe o público que você quer atingir. Olha, eu gostaria de ter um perfil de cliente esse, aquele outro. Óbvio que você tem que ter noção da realidade, né? Tipo, se você criou, se o seu propósito do seu negócio, por exemplo, é popularizar a alimentação, o seu foco não vai ser atingir um público classe A.
entendeu? Você está focado em atingir um público mais massivo e está tudo bem. A mesma coisa, você desenhou um negócio de arquitetura para um público classe A. Perfeito. Então, o teu público que você quer atingir é aquele. E isso não quer dizer que você não possa vender para quem não é aquele público. Por exemplo, você criou um restaurante, de novo eu falei, um restaurante popular. Nada impede de uma pessoa que seja de um outro público-alvo entrar lá e almoçar. Mas ele não foi desenhado, e nem a comunicação, nem as características do negócio como um todo, para satisfazer os desejos e necessidades de um público classe A, como eu estava comentando. Beleza? Então, primeiro de tudo é você ter clareza de quem você quer atingir. E o fato de você ter clareza, como eu disse, não impede você de querer contratar, de querer... de outras pessoas poderem contratar. Eu falo de arquitetura também. Por exemplo, outro dia eu conversei com uma pessoa aqui, uma arquiteta, e ela disse, olha, o meu foco são clínicas médicas. Eu sou muito boa, assim, meu posicionamento é com clínica médica. É claro que às vezes o médico, clínica médica, odontológica, etc., é claro que esse médico depois às vezes pede para fazer uma reforma na casa dele e ela faz. Mas ela não fica comunicando isso para todo mundo, dizendo que ela faz, que o foco dela é residencial. O foco dela, no posicionamento dela, no diferencial de valor, acaba sendo para clínicas, tá? Outro erro clássico que é importante você ter clareza se você tem públicos diferentes, se você tem público-alvo diferente, você deve... Público-alvo diferente, que eu digo, completamente, no seu negócio você vende para públicos bem diferentes e você quer criar uma comunicação para eles. Separe as coisas, beleza? Por exemplo, você tem moda masculina e moda feminina. E aí você cria uma loja onde você vende de tudo para todo mundo. Eu vi que aquele produto agora a galera está vendendo, então eu vou botar aqui para vender na loja também. E como é que eu divulgo isso no Instagram? Então, se você tem um público bem diferente, você pode criar um outro Instagram onde você vai focar naquele público. Outro que eu falo também, próprio clínica médica. Por exemplo, a clínica médica você tem múltiplas clínicas que são múltiplas especialidades, né? Que não é uma clínica, por exemplo, tem clínicas que só é clínica de oftalmo, clínica de dermatologia, clínica de nutrição, etc. Beleza, é o mesmo público, a mesma temática. Agora você tem uma clínica multidisciplinar que tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem desde ginecologista, urologista, pediatra, geriatra. Tem criança, mulher, homem, idoso, etc. Você não consegue criar uma comunicação que vai criar identificação com nenhum desses públicos. Perfeito? Faz sentido isso? Porque todos eles são bem heterogêneos. Então você acaba fazendo uma salada de fruta que não cria engajamento, e não cria engajamento, não cria autoridade, e você acaba não sendo uma referência para o público e vende menos. Beleza? Então, se você tem públicos diferentes, junta o troço todo, se você tem públicos diferentes, separa o troço todo. E aí você vai ter comunicação para cada um deles. Talvez se você já contratou agência de marketing ou qualquer coisa relacionada a isso, te falaram para criar personas, certo? Já ouviu falar em personas? Que aí você tem quantos serviços, você tem quantas coisas diferentes. E aí vão lá e você acaba criando uma persona para cada tipo de cliente que você deve ter. E aí você tem lá 19 personas. Eu tenho a persona jovem, a persona adulto, a persona que é esportista, a persona que é viajante, etc, etc. E aí... não tem problema criar persona. O que eu percebo é que a maioria acaba perdendo a essência do negócio e a essência da comunicação por trás. Porque parece muito simplista eu simplesmente ter vários públicos e criar uma persona para cada público. Só que quando você vai, por exemplo, através de rede social, através do Instagram, você acaba criando conteúdo para cada persona e você tem um perfil de Instagram, um perfil de Instagram salada de fruta, onde tem... Quando eu falo só perfil do Instagram, porque o nosso foco aqui, do que eu estou trabalhando eu estou traduzindo o marketing para a rede social. Mas tudo isso que eu estou falando, de público-alvo, etc., vai servir para você fazer camiseta para o seu negócio, fachada,
para o posicionamento e para o diferencial geral do seu negócio. Beleza? Então, independente de você estar fazendo e tendo um público-alvo, vai servir para todo tipo de campanha que você for fazer. Maravilha? Então a parada... por isso que eu digo, o primeiro passo para você construir uma marca de valor é você ter um diferencial de valor. Você saber o que você está comunicando, para quem você está comunicando. Que são os atributos e elementos essenciais que fazem o seu negócio ser valorizado pelo seu público-alvo. Beleza? Então, tem que cuidar para não virar um Frankenstein da vida, onde você mistura o troço todo. E para o caso de uma agência de mídia social, o que fazer? Contrate a nossa mentoria que eu lhe explico tudo. A gente tem uma mentoria específica para agências, tá? Pode entrar em contato que eu te explico como é que eu lanço. Então, você tem que ter um posicionamento ainda dentro da mídia social. O público nutricionista aqui, Tamires Cardoso, o público acaba vendo ela em produtos e perfis diferentes. Se você tem projetos diferentes, beleza, não tem problema. Por exemplo, digamos que, beleza, eu, Evandro, você não sabe se eu tenho outro negócio além da Mito ou não. Se eu tiver um outro negócio, digamos, eu vou ter que ter um outro, por exemplo, a própria agência aqui. Alguém aqui me perguntou de agência, né? Imagina se é um público que nos acompanha. Eu criei um outro perfil, até que eu não divulgo muito, que é só para agências. É um público que quer comprar de mim, mas eu não vou ficar aqui onde tem um público que nos acompanha, que é o empreendedor, eu ficar explicando para agências como ela deve fazer. Beleza? Entende o que eu quero dizer? Então você acaba criando um outro perfil de público-alvo, que vão ser de profissionais de marketing e de agências. E esse público tem dores e necessidades diferentes do que você, empreendedor, que está me acompanhando e tem o seu negócio aí. Então, se eu tenho públicos diferentes, eu vou criar um Instagram diferente, está tudo certo, a pessoa sabe que lá também sou eu, só que lá eu falo daquele determinado assunto. Então, Tamires, se você tem públicos bem diferentes, vou te dar exemplos no teu caso, nutrição. Sei lá, tem gente... Primeiro, no teu caso, eu focaria em uma coisa só, não criaria um posicionamento só. Então, digamos, eu foco em emagrecimento, ou em saúde, ou em ganho de massa muscular. Isso não, toda a sua comunicação de alimentação é voltada para isso. Tem gente que é especialista em celíacos, etc. Então você cria um diferencial de valor para um público-alvo específico. E aí, digamos que por um acaso você também queira fazer um outro projeto para ajudar nutricionistas. Você cria um outro Instagram. Beleza? Deixa eu ver o que mais. No meu caso, o público-alvo será a mãe de quem compra o produto, certo? Então, não há problema em ser criança ou pré-adolescente. Não há problema em ser criança ou pré-adolescente. Estou certa? Não entendi bem a pergunta, mas se o teu público, pelo que eu entendi, você vende algum tipo de produto para crianças e adolescentes. Se o público-alvo é a mãe, você vai falar para a mãe. Beleza? E aí eu já vou até entrar nesse mérito específico no que você deve elencar sobre o seu público-alvo ideal e como você vai fazer para entender quais são as características importantes que você deve observar do teu público-alvo ideal e o que você deve comunicar para eles baseado nisso. Então vamos lá. Primeira coisa são as características demográficas, que são as menos importantes, mas é um ponto de partida para que você possa começar a fazer, tá? Nossa, tá escuro aqui. Ou é só minha tela? Então, primeiro deles, características demográficas. Eu falei, são as menos importantes, mas também tem a sua importância dentro desse processo. Que são, por exemplo, localização. Localização é endereço mesmo. Se é um bairro, se é uma cidade, se é um estado, se é um país, etc. Localização, idade, se fizer sentido. Tudo isso que eu estou falando são possibilidades. Não necessariamente você tem que determinar todas essas características para o seu negócio, tá? Às vezes idade para o seu negócio não faz a menor diferença, às vezes faz. Então idade, gênero, tipo
masculino ou feminino, talvez para o seu negócio faça diferença, talvez não faça. Idade, gênero, idade, localização, profissão às vezes faz diferença, classe social às vezes faz diferença, etc. São características demográficas. Depois vem as mais importantes, que são as psicológicas e emocionais. Porque lembra, as pessoas compram por emoção e justificam a compra dela por lógica. Então, o processo de compra não é um processo racional, é um processo emocional. Claro que quando eu estou falando de tickets mais altos, de preço de serviço e produto mais alto, ainda assim, por exemplo, em vendas corporativas, ela é um pouco mais racional, mas ainda assim ela é altamente também ainda é bastante emocional. Por exemplo, alguém vai lá e compra um projeto de arquitetura para sua casa e faz uma reforma de 100 mil reais, de 200 mil reais. Isso não é só racional, isso é um processo emocional, que a pessoa quer se sentir bem. A pessoa compra um barco de 9 milhões, beleza? Esse não é um processo racional, porque seria muito mais racional, sei lá, eu alugar um barco, etc. Mas por que ela compra um barco de 9 milhões? Porque ela quer ter o barco dela, ela quer viver aquela experiência, ela quer olhar e ver o barco ali, ela quer poder convidar os amigos na hora que ela quiser, para poder sair, etc, etc. Então é emocional e a nossa comunicação deve ser voltada para as emoções do teu público-alvo. Fazendo sentido, gente? Decoração aí para ver se faz sentido. Então, o primeiro elemento dentro desse processo emocional de definir o público-alvo ideal, que a gente chama de raio-x do propósito de compra, são as dores. Ok? O que são as dores? São as coisas que causam incômodo no seu público-alvo hoje, no presente. Por exemplo, sou nutricionista, me incomoda o pneuzinho na barriga. O pneuzinho, isso é uma dor hoje, beleza? Então, você sabe que o teu público-alvo tem esse incômodo. Um dentista, o que causa incômodo no seu público hoje? Por exemplo, ele vai causar incômodo hoje ter vergonha de sorrir. Olha, então eu rio de uma maneira e tal, às vezes eu não... Enfim, tem vergonha de sorrir, incomoda ele hoje. O que mais... Deixa eu ver outro público. Você vende, não sei, marmitas, vende comida fitness. Teve um cliente que contratou recentemente com isso. Então, qual que é a dor do teu público-alvo? Não é que ele não sabe cozinhar, ou que a dor dele é não ter a comida que ele quer comer na quantidade certa, na porção certa, com sabor, na hora que ele precisa. Então ele não tem ele não tem tempo de poder produzir os alimentos dele. Então essa é a dor que você vai bater na sua comunicação, ok? Deixa eu pegar um outro exemplo lá. Hotel para cachorro. Tem a Camila que tá participando do MDV Mentoring. Ela tem um hotel para cachorro. Então, qual que é a dor que o público-alvo dela sente? São como filhos, os cachorros, os clientes, o cliente dela tem cachorro, etc. Então, quer ir num teatro à noite, quer sair, o casal não tem família perto, não tem onde deixar, etc. E não tem onde deixar os animais. Ou quer fazer uma viagem, etc. Não tem onde deixar. Então, é uma dor muito grande. Quer ter um animal, gosta, tem carinho, mas quer viajar também e não pode. E aí quer deixar em algum lugar. Beleza? Ou mora em apartamento é pequeno e quer ter o animal, outra dor. Mas enfim, o cachorro fica sozinho ali dentro. Então todo dia ela passa e deixa lá. Tem creche para cachorro, deixa lá um período. Beleza? Mas no caso da área musical, não necessariamente há dores. Eu não entendo da área musical, tá? Peço perdão, mas não é um público que eu consigo ajudar, não faz parte do meu domínio, tá? A não ser que seja uma escola de música, que aí eu sei que tem um cliente específico. Agora, eu sei que é outro tipo de marketing, diferente do que eu proponho aqui para a área musical. Beleza? Então, primeiro eu falei de dores. Maravilha, gente? Deixa eu ver que horas são.
Tá, 7h23. Tô não me perdendo tempo aqui. Depois de dores, tem medos. Medo é pro futuro, beleza? O que é medo no futuro? Por exemplo, eu tenho medo de ter muito cliente e não conseguir atender eles. Se eu fizer marketing, vender demais, então essa é uma dor que o público pode ter. Ou, por exemplo, o cliente pode ter medo de no futuro os dentes perder os dentes no futuro. Então, você vai criar uma comunicação também alertando isso para poder chamar a atenção e que ele venha contratar o serviço hoje, tá? Estética automotiva, beleza. Quais são as dores de estética automotiva? Pessoal, comenta aqui, tá? Então me ajuda aí, vamos fazer um trabalho em conjunto. O que são dores de estética automotiva? Quem que é o teu público-alvo ideal? São pessoas que gostam de carro, ou gostam pelo menos de ter o seu carro limpo, arrumado, etc. Beleza? Que tipo de dor a pessoa pode ter, por exemplo, com um carro sujo? Vai dar uma carona para alguém? Qual que é o incômodo que ele tem em relação a isso? Beleza? Então tem várias dores aí dentro. Se você começar a observar o seu público-alvo, o que ele comenta, o que ele fala, etc., você vai começar a perceber o tipo de... Você vai perceber o tipo de dor que o teu público-alvo traz. Você tem que ficar atento às conversas que você tem com o seu público. Beleza? Isso vai ajudar bastante. Personal training. Porque... Personal training, adivinha? Tem um monte de... Nossa, tô suando aqui já, a essa hora da manhã. Personal training. Quais são as dores de alguém que faz exercício e não consegue ter ritmo? Não consegue, por exemplo, criar frequência de exercício. Essa para mim é a maior dor que faz alguém contratar um personal trainer. Ele sabe que ele não consegue ter ritmo sozinho. Então ele tendo alguém, ele sabe que se compromete. E aí, claro, depois tem outros fatores que aí eu já vou explicar também, que são desejos, beleza? Então, tem dores, medos, depois tem desejos, que aí são coisas que o seu público-alvo gostaria, que são sonhos que ele tem também. Por exemplo, gostaria de ter na barriga de tanquinho, ou gostaria de ter muita energia, gostaria de poder correr a maratona, etc. Ou gostaria de ser, sei lá, tem um cliente nosso que vende Rolex, relógio. Então, ele tem o desejo de ser reconhecido como alguém de sucesso. Beleza? É desejo. Arquiteto, fazer uma reforma na casa. Qual é o desejo, cara? Eu quero me sentir aconchegante. Eu quero poder trazer meus amigos aqui e proporcionar um bom ambiente para eles. Etc. E assim vai indo. Beleza? Tal. Deixa eu ver aqui mais. Se alguém mandou solicitação. Se alguém quiser bater papo, mande solicitação. Vamos ver, tem gente que quer. E aí eu pego na surpresa. Maravilha, que mais aí? Alô? Bom dia. Alô? Aí, não estava preparado. Acho que mandou solicitação sem querer. Deixa eu ver quem mais aqui que mandou solicitação. A gente está batendo um papo sobre público-alvo ideal. Alô? Também mandou sem querer. Se alguém quiser bater papo, manda aqui solicitação que a gente vai conversar específico do teu negócio. Ok? Então, quando a gente está falando de público-alvo ideal, a gente está conversando sobre o público-alvo que você gostaria de atingir. E aí nós temos características desse público-alvo, desde parte demográfica, como idade, gênero, se fizer sentido, localização, profissão, etc. E também estamos falando sobre características emocionais, ok? Que são
características, características que vão fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que você vende. Vamos ver aqui. Se alguém solicitou. Alô. Olá. Bom Oi. dia. Bom dia, Com quem eu falo? Como é que é seu nome? Virgínia, Virgínia. Você fala de onde? Barueri, São Paulo. Barueri, São Paulo. Legal. O que você faz? Eu sou artesã, eu faço laços, acessórios infantis. Legal. Como é que eu posso te ajudar? Eu tenho muita dificuldade em achar as dores do meu público, porque são acessórios, não é algo de necessidade, né? São luxos, né? É luxo, não é necessidade. Então eu tenho dificuldade de encontrar a dor do meu cliente. Tá, Por não legal. ter um caso de necessidade. Beleza. Quem que mais compra de ti hoje? Quem que é o perfil de cliente que mais compra? Vamos lá, são mães? Assim, de criança entre 3 e 5 anos. Assim, não, 2 e 5 anos são os que mais eu consigo trabalhar. Tá. E são as mães. São as mães. Elas compram pro seu próprio filho ou elas compram para presente? Os dois, eu tive bastante procura também para presente. Tá. Mas é mais público, mais é para mãe, é para os próprios filhos, né? Mas também tem presente. Tá. Por que tu acha, assim, na tua percepção, que a mãe acaba comprando um laço? O que tu acha que motiva ela a comprar um laço, um enfeite, etc., um acessório para o seu filho? Para deixar bonito, né? Fica lindo, fica diferente. Isso. Vamos lá. Então, estamos chegando lá, tô gostando. Então, e por que tu acha que a mãe quer que o seu filho seja diferente? Olha, eu vou falar por mim, que sou mãe. Eu acho que fica bonito mesmo, que fica diferente, que chama atenção, vai receber elogios, com certeza. Então, gosta de receber, né? Que mãe que não gosta. Isso, perfeito. Agora, olha só como existe, qual que é a dor? Você ser igual a todo mundo. Entendeu? Não necessariamente você vai falar, olha, se o seu filho é igual a todo mundo, não precisa ser escrachado desse jeito. Mas você percebe que ela está buscando ser diferente. Que ela está buscando, enfim, talvez até passar uma imagem de uma mãe cuidadosa, uma mãe que dá atenção ao seu filho, etc. Então, você falou, ela gosta de receber elogios. Então, tem mercados que às vezes é melhor você ir mais pelo desejo do que pela dor. Entendeu? Não necessariamente você vai ficar batendo na dor, mas você tem que entender o que faz a mãe querer comprar o acessório. E eu tenho um desafio para ti até, que é perguntar, fazer pesquisa. Por exemplo, com as clientes mais próximas e tal, ou com quem acabou de comprar, depois que comprou, não antes de comprar, tá? Deixa pagar primeiro. Você pergunta o que motivou ela a comprar. Não necessariamente ela vai saber dizer exatamente aqui. Ela talvez não vai dizer, porque eu quero trazer que meu filho seja diferente. Mas, pela maneira como ela vai responder, você vai entender o que está por trás daquilo. Entendeu? Fez sentido? Fez, com certeza. Então, aí tem o outro que é para presente. Tá? Porque é animal também. Que eu até não sei se não vale a pena tu se focar até bastante em presentes. Eu tô trabalhando bastante. Sempre eu falo de presentes. Quando é uma encomenda para presente, eu sempre foco. É para presentear, e agora eu vou comprar umas caixinhas diferenciadas, sabe? Para presente próprio, para já sair daqui embalado já. Entende? Já por exemplo, logo também para divulgar. Por exemplo, não sei se tem aí, eu conheço a loja Imaginarium. Não, aqui na cidade não. Tá. Mas enfim, é uma loja que tem um monte de artigos assim, que é diferente, tem mensagens, etc. Tem abajur diferente, tudo diferente. E tem geralmente frases e mensagens.
Tem pessoas que entram lá e compram para si próprio, um monte de gente, mas eles são uma loja para presentes. Então, todo o marketing é direcionado para presente. Então, no teu caso, eu tenho, assim, um feeling que se você focar bastante em presente, você venderia até mais do que para a própria mãe comprar. Porque, assim, aí entende que a dor aí é outra? Por exemplo, eu tenho um afilhado de 1 ano e pouco. Então, a gente tem... Qual que é a dor que eu tenho? O que eu compro para ele? Então, ou seja, no meu caso é afilhado. Mas quem tem amigo que tem filho pequeno, tem tio, parente, etc., quer comprar algum presentinho, não sabe o que comprar, essa é uma dor, eu não sei o que comprar. Então, eu teria que recorrer a algum lugar para eu poder aprender que tipo de coisa comprar para que tipo de criança. Entendeu? Entendi. Então, isso já muda completamente. Tudo bem, você pode trabalhar com os dois públicos, tá? Nesse teu caso específico. Mas, assim, você entendendo quais são os desejos, as necessidades, o que está por trás, até o tipo de produto você vai começar a mudar também, o produto que você faz. Você entendendo o seu público. Beleza? Pergunte. Eu gostei das dicas. O Para Presente também foi bem interessante. Eu vou trabalhar mais em cima, eu já trabalho, porque é uma dor mesmo. A gente nunca sabe que dá tamanho de roupa, o gosto da mãe, e o acessório é uma coisa que toda menina gosta, de um laço, uma pulseira, e eu faço kits, é impressionante, então facilita muito para mãe de meninas. E eu tenho kit desde bebê, desde que nasce na maternidade, até quando ela estiver maiorzinha, então é algo muito mais fácil para se presentear. Por isso que eu estou trabalhando também em cima disso. Toda encomenda eu foco que foi para presente. Isso. Não, exatamente. Tu falou, por exemplo, já tem dores diferentes se é bebê e se já tem 2 ou 3 anos. É diferente, não é? É diferente. A mãe deve ter, sei lá, a mãe deve ter dúvida até se o tipo de material pode gerar algum tipo de alergia para o filho, etc. Então são dores diferentes. O momento da mãe é diferente. A se é o primeiro filho ou se é o segundo filho é diferente. Faz sentido, né? Se é o primeiro, assim, tudo isso muda. Então, assim, que é o que eu estava explicando antes. Às vezes a gente está tão concentrado em olhar para o produto, para o tipo de laço que você faz, para o tipo de material que você usa, para o tipo de pulseira, que perde a atenção de entender quais são as nuances diferentes do público-alvo. E é isso que faz a diferença, assim, tu ser Sherlock Holmes de público-alvo. Entender exatamente o que passa na cabeça da mãe ou de quem compra presente nas diferentes fases, né? Entendi. Maravilha? Tá bom, obrigada. Teve as ideias? Depois avisa a gente aí dos resultados que foi tendo. Com certeza. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. Aí. Maravilha, pessoal. Deixa eu ver. Que mais me dá um emprego? Tem lá no site. Preenche lá agenciamito.com.br/trabalho conosco. Entra no site, tem várias vagas. Preenche, capricha e se você for muito bom, a Úrsula, que é nossa RH, com certeza vai te contratar. Beleza, amigo? Qual o segredo na hora de selecionar o tráfego, tá? Tráfego tem a ver com anúncios patrocinados, para quem não sabe. Eu até já fiz live sobre isso e farei de novo, beleza? Que aí a gente entra nesse tema específico. Maravilha? Deixa eu ver. A necessidade de personalização, de diferenciar o filho. Já tentaste colocar o nome da criança no laço? Ah, legal, tá. Tá explicando ali daquele caso que eu tava falando. Tenho medo de cair as vendas por ser uma cidade pequena. Anápolis, Goiânia. Não, Anápolis não é tão pequeno assim que eu conheço Anápolis. E aí tem uma coisa específica, tá? Então, assim, quando você foca numa região, você consegue... Primeiro, não precisa focar só em Anápolis, tem Goiânia aí do lado, etc.
Se você for entregar, não sei o que você vende também. Mas a questão é que quando você foca numa região primeiro, você tem menos concorrentes que todo mundo e você consegue ter algumas vantagens competitivas que você não vai ter se você for de cara tentar bater em nível nacional ou em nível estadual, etc. Você consegue ter uma comunicação específica para um público regional e você também consegue, por exemplo, entregar, se você for entregar para aquele público, você consegue tem menos concorrentes na região ali, no raio onde você atua, que você foca toda a sua comunicação ali. Tem um cliente nosso que vende suplementos alimentares. Whey protein, BCAA, creatina, suplementos de musculação, esse tipo de coisa. E ele é do Mato Grosso, Várzea Grande. E aí, assim, é uma cidade pequena também, mas a marca que ele vende são marcas que as pessoas podem comprar mais barato pela internet. Mas como que ele fez ele aumentar a venda dele, aumentar a recompra, se tornar uma referência na região dele? Ele foca na linguagem que o público dele usa regionalmente e ele consegue entregar mais rápido e ele oferece uma consultoria no atendimento que ele não vai conseguir ter num site grande. Então, por isso as pessoas pagam mais caro para comprar dele, regionalmente, localmente, entendeu? As pessoas pararam de ver ele como ele, quando eu falo ele, eu estou falando da loja dele, os vendedores dele, etc., verem a marca dele como alguém que vende suplementos, como alguém especialista em ganho de massa muscular. Então, antigamente o pessoal ia lá e pedia, quanto tá o whey concentrado? Aí falava o preço, beleza e tal, quais são as marcas que vocês têm, pensava em ir embora. E alguns compravam e tal. Ele disse que hoje as pessoas chegam lá e perguntam, porra, como é que eu me ajuda? Como é que eu faço para ganhar massa muscular? O que tu me recomenda eu tomar? A pessoa vê a loja dele como uma referência naquele tema, não mais só como alguém que vende produto. Então, baseado nisso, ele fala, olha, você deve combinar esse suplemento, etc, etc. O preço, o volume, o ticket médio, o volume médio de venda deles aumentou. Porque as pessoas acabam confiando mais, comprando mais, tem mais resultado, gera melhor depoimento, vende mais e assim por diante. Beleza? Mesmo tendo um preço mais alto, ele vende mais por estar focado na região dele. Maravilha, gente? Alguém perguntou aqui também. Bom dia, logo que é assessorado por vocês. Maravilha. Entra ou manda um direct aqui pra gente perguntando, quero saber da mentoria. Manda uma mensagem perguntando, quero saber do Marca de Valor Mentoring. Manda um direct aqui pra gente, que a gente te explica, te direciona, te encaminha. E aí, se fizer sentido para você nesse momento, você entra pro mentoring. Se não, posso te falar um outro tipo de serviço que a gente tem que possa ser mais adequado para o seu momento. Beleza? Manda direct. Somos especialistas em construção de pergolados usando madeira. Adorei. Já adorei que já está específica. Tratada, madeira tratada. Meu público são pessoas que desejam transformar suas casas. É legal comparar meu público-alvo com quem, por exemplo, compra uma piscina? Talvez sim. Talvez sim. Agora, qual que é a transformação que você gera para a pessoa? Beleza. Que desejam transformar as suas casas, mas transformar a sua casa em quê? Entende? Então, assim, todo mundo gera algum tipo de transformação. Qualquer produto vendido gera algum tipo de transformação. Você tem que ter clareza agora em qual transformação você gera. Ok? Então, todo produto, todo serviço gera algum tipo de transformação, seja pequeno ou seja grande. Então, a sua linha de raciocínio está ok. Só tem que ir um pouquinho mais profundo nisso. Maravilha? Como assistir o vídeo desde o começo? Todos os dias às 7 horas da manhã, todo dia de segunda a sexta, estou aqui na praia, salvo os dias que não chove. Aí eu faço dentro de casa. Eu estou aqui fazendo as lives e aí compartilhando o conhecimento. Maravilha, gente? Já estamos no horário. Valeu, um ótimo dia para vocês. Amanhã estamos de volta.